eu diria que seria muito difícil escaparmos de um olhar multidisciplinar, precisamente em razão dessa complexidade da matéria. Ela, pela sua própria natureza, convoca esse olhar disciplinar. Não adianta, ou não tem sido suficiente, uma abordagem realizada apenas da perspectiva jurídica, por exemplo, em particular do direito penal. Até se o direito penal, o direito como um todo, ou o direito penal em particular, não dialoga com os contributos, por exemplo, vindos da criminologia, das chamadas ciências empíricas, que são aquelas ciências que estudam a realidade, estudam o terreno. Porque veja, o direito, os juristas são limitados nessa capacidade. A norma, na sua abstração, é uma realidade que não é uma realidade empírica, é uma realidade normativa. Então, nós no direito precisamos, e fazemos isso com agrado, em particular nesse caso, dialogar com as chamadas ciências empíricas, entre elas a criminologia, mais uma vez, e essa talvez seja uma peculiaridade do nosso projeto, nós dialogamos também com as ciências da educação. Então, esse é um projeto multidisciplinar, porque abarca essas três áreas do saber. O direito penal, porque sem a norma penal, sem o direito dizer que tal fenômeno constitui violência doméstica, nós não teríamos aqui um ponto de apoio, não é? Um ponto que pudéssemos agarrar para discutir a questão. O segundo pilar desse projeto é a criminologia, em particular a chamada psicologia forense. E aqui nos interessa particularmente descobrir quais são os mecanismos psicológicos que estão por detrás da ação criminosa. E nesse sentido perceber como é que as reações penais, as sanções penais, as penas, podem ter alguma eficácia nesse âmbito, na perspectiva do agressor. E por fim, mas não menos importante, o pilar das ciências da educação, não é? Que acomoda ou que trabalha aqui a chamada prevenção primária, que é aquela prevenção, como o próprio nome sugere, a primeira prevenção de todas, que é aquela que se faz através da educação, de um sistema de educação para os direitos humanos, né, voltado para os direitos humanos. Então eu diria que seria muito difícil, e talvez esse seja um fator que explique até agora, não vou dizer um falhanço, mas uma eficácia não tão alta quanto a esperada por parte do direito penal. Eu acho que um dos fatores que explica esse déficit de eficácia terá sido um olhar estritamente jurídico para a questão. E nós, de algum modo, pretendemos ou queremos contribuir para que se supere essa distância entre essas perspectivas. É claro que poderíamos convocar aqui também outras áreas do direito, por exemplo, o direito de família, o direito dos menores, mas não foi essa a perspectiva do projeto, até porque nós tínhamos um tempo limitado. Os projetos de investigação são assim, não é? É preciso limitar, ainda que seja um projeto interdisciplinar, é preciso de alguma maneira limitar o nosso âmbito de interesse. É claro que há, do ponto de vista do sistema de justiça e da prevenção da violência doméstica, claro que há insuficiências, não é? Mas eu não diria que as coisas são tão terríveis assim, sobretudo se comparamos com outros países que pertencem à nossa cultura, enfim, a mesma família jurídica, de cultura jurídica a qual nós pertencemos. Por exemplo, se olharmos para o lado, para a Espanha, vamos ver que o problema ali também se coloca, e eventualmente até de uma maneira mais aguda do que entre nós, do que em Portugal. É claro que há esses déficits de funcionamento do sistema, e muitos deles são, enfim, objetos de repercussão midiática, o que acaba por dar ainda mais ressonância ao problema. As estatísticas aqui não nos ajudam muito, porque a matéria da violência doméstica é daqueles temas que, por mais que se alcance uma evolução na redução dos crimes, é um tema que sempre vai despertar interesse, né? Porque é algo que mexe muito da nossa representação jurídica, da nossa consciência jurídica em comunidade. Em termos estatísticos, Portugal tem tido ao longo dos 10 últimos anos, e há relatórios recentes sobre isso, estatísticas relativamente constantes, não há
Posso dizer que o fenômeno da violência doméstica, de algum modo, não vou dizer que está controlado, mas de alguma maneira tem se mantido estável, tirando aqui algumas oscilações no período de pandemia, como sabem, o período de isolamento social potenciou um pouco mais a ocorrência da violência doméstica, como os conflitos em geral, mas também não foi tanto como nós, numa primeira análise, esperaríamos. Mas houve, de fato, um pequeno aumento. Então, veja, o objetivo do projeto, tal como foi apresentado e aprovado, é, no fundo, unindo essas três perspectivas, tentar detectar aquilo que, por enquanto, vai correndo mais ou menos bem no sistema jurídico de resposta a esse fenômeno, e, por outro lado, e talvez seja a parte mais interessante, aqueles aspectos que vão correndo menos bem, e com particular interesse na dimensão sancionatória, ou seja, na eficácia das sanções do direito penal nessa matéria. Não se sabe, para o crime de violência doméstica, o legislador previu um sistema de sanções diferenciado, né? Claro que há a possibilidade da imposição de uma pena privativa de liberdade, a pena de prisão, a título principal, mas o legislador também prevê as chamadas penas acessórias, que são penas adicionais às chamadas penas principais. Uma delas, por exemplo, é a obrigação de frequentar cursos, programas de programas de prevenção contra a violência doméstica. Então, alguém que é eventualmente condenado pela prática do crime de violência doméstica pode ser, e na maioria dos casos é também condenado, a obrigação de frequentar um desses programas de prevenção. Enfim, o espírito do sistema, claro, é sempre o de tentar promover a ressocialização do agente. Então, a nossa perspectiva, e com isso respondendo a sua pergunta mais diretamente, é assumida na perspectiva do agressor. Ou seja, no fundo, a pergunta é: será que o sistema penal atual tem feito, o contributo desse sistema tem sido minimamente eficaz na perspectiva do agressor, né? Ou seja, tem contribuído para a sua ressocialização e para a evitação da reincidência? Essa é a nossa pergunta, através da análise de jurisprudência, da análise de doutrina, de estudo de casos. Nós tivemos, no âmbito das ciências da educação, um estudo de caso, um estudo empírico feito em agrupamentos de escolas, sobre como, enfim, a educação pode ou não contribuir para a dimensão da prevenção primária. E também do lado da criminologia, em particular da psicologia forense, nosso interesse é apurar de que maneira esse tipo de sanção pode ou não contribuir para a prevenção em termos específicos. Como eu disse, nós, para fins de candidatura do projeto, tínhamos que limitar essa perspectiva. Então, sobretudo no ponto de vista jurídico, convocando o direito penal não tem essa função propriamente de dar o apoio às vítimas, né, de construir a rede de apoio às vítimas e aos familiares da vítima. Isso é uma resposta que vem por outros ramos do direito. Em particular, não só, como eu já referi, o direito de família, mas também alguns ramos do direito público. De qualquer maneira, não foi essa a perspectiva assumida no projeto. A perspectiva assumida do projeto foi a perspectiva, sobretudo, da ressocialização do agressor, do criminoso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma perspectiva abrangente da prevenção, não é? Tanto a prevenção primária, aqui já referida, a secundária e a chamada prevenção terciária. O que nós pretendemos para o futuro, se as coisas correrem bem, num segundo momento, de extensão ou expansão desse projeto, até mesmo para candidaturas externas, não é, para financiamento externo, que nós possamos englobar ou introduzir a vertente da proteção, do apoio, né, do apoio em sentido amplo
das vítimas da violência doméstica e dos seus familiares. Até porque essa é uma coordenada, para falar em atualidades, está a ser agora discutida, no âmbito dos órgãos da União Europeia, uma proposta de diretiva em matéria de proteção, de combate à violência contra as mulheres e de combate à violência doméstica. Então, há uma proposta de diretiva no âmbito da União Europeia que está a ser discutida, está em cima da mesa e claro que uma vez aprovada, Portugal naturalmente terá de verificar primeiramente se a legislação nacional atende a esses princípios, a essas exigências da diretiva. Não atendendo, caso se conclua que não atenda, Portugal, claro, terá de promover nova legislação nacional no sentido de adaptar a lei portuguesa a essas exigências. Mas o facto é que um dos pilares, uma das coordenadas que essa proposta diretiva mais aposta, mais investe, é precisamente a vertente da rede de apoio, a rede de apoio às vítimas da violência doméstica e aos seus familiares. Mas, mais uma vez, e resumindo, não foi esse aspecto não foi objeto do nosso projeto, eventualmente será no âmbito de um desenvolvimento, no âmbito de um novo projeto. O projeto ainda não concluiu as suas, enfim, não fez o relatório das suas conclusões. Nós estamos ainda no final, na parte final desse relatório. O que nós concluímos, por enquanto, foi a parte de investigação. Então, estamos ainda a recolher a informação produzida, não é? Através da produção de artigos acadêmicos, enfim. Mas eu diria que se há alguma recomendação ou alguma proposta, passa, primeiro, precisamente por valorizar esse aspecto interdisciplinar, não é? E é claro que o governo, por exemplo, o Estado português tem uma estratégia delineada para o combate à violência doméstica, não exclui esse olhar interdisciplinar, mas o que nós propomos, em essência, no projeto, e penso que esse será o resultado mais abrangente e básico, sem prejuízo de resultados mais específicos, no sentido mesmo de valorizar essa abordagem interdisciplinar, não é? Ou seja, uma política de combate à violência doméstica não pode ser apenas uma política de respostas sancionatórias, jurídicas sancionatórias. Tem que ser uma política que começa, por exemplo, através da chamada prevenção primária, através, ou seja, com a educação para a cidadania e para os direitos humanos. Então, uma estratégia de combate à violência doméstica que não tenha essa dimensão pedagógica, essa dimensão escolar, por assim dizer, é a partida já uma abordagem deficitária, né? Isso por um lado. Por outro lado, em termos de, claro que se precisa investir não só em termos de formação das pessoas que, no âmbito do sistema de justiça, têm contato com a violência doméstica. Claro que essa formação já existe e, de algum modo, foram dados passos importantes nesse contexto. Por exemplo, no que diz respeito à formação dos magistrados, enfim, que lidam diretamente com essas temáticas. Por exemplo, o Centro de Estudos Judiciários tem formações avançadas, frequentes, tanto para magistrados do Ministério Público quanto para os juízes, enfim, para os membros dos tribunais, não é? Então, muito disso já tem sido feito e com bons resultados, Então, é claro que há muita coisa a se fazer, mas também é preciso reconhecer aquilo que também já tem sido feito. Eu diria ainda que era importante, em termos de investimento, e aqui, claro, investimento, quando falamos de investimento, isso depende de recursos, não é, financeiros. É claro que a eficácia das sanções, sobretudo que diz respeito às sanções acessórias, não é? Por exemplo, aquela sanção que obriga o condenado a frequentar
cursos, programas de prevenção da violência doméstica, claro que isso depende, a eficácia desses instrumentos depende, claro, de investimento governamental. Vai se fazendo, mas eventualmente não será aquilo que nós gostaríamos, não é? É claro que nessa área os técnicos inseridos no sistema de reinserção social têm já desenvolvido um trabalho muito importante, não é? Nesse âmbito, no âmbito desses programas de prevenção, mas é claro que sempre é necessário investir-se mais em termos de eficácia do sistema. Então eu diria que essas são, por enquanto, as principais chamadas de atenção, se assim preferir, as principais recomendações, se assim preferir, no que diz respeito ao aprimoramento do sistema jurídico e não só de resposta à violência doméstica. Claro que há dificuldades processuais, ou seja, próprias do direito processual penal. Por exemplo, os mecanismos de suspensão provisória do processo. Às vezes tem dúvidas ou há dúvidas em geral sobre a eficácia dessas suspensões, mas enfim, isso nos leva a discutir aspectos que são essenciais do processo penal e que são particularidades que extravasam uma abordagem mais unitária do problema.